E chegou a hora da gente crochetar a nossa bag Nani. Essa bolsa aqui é super econômica. Nós vamos utilizar um novelo do fio Nubble. Essa bolsa ela tem duas propostas, tá? A primeira proposta é usar ela tira-colo sem alça de mão. E a segunda proposta, para quem quiser, é fazer a alça de mão, que é feita com o mesmo ponto da bolsa, certo? E não se preocupa, porque o novelo dá para fazer a bolsa e a alça. Então, você vai precisar apenas de um novelo desse. Então, aqui eu escolhi acessórios básicos para a produção da nossa peça e veja que ela fica linda com apenas esses acessórios. Porque o que traz a beleza aqui para a bolsa é o design moderno, é a escolha do fio, tá? E as texturas que a gente usa aqui nos acessórios. Então, eu escolhi aqui, ao invés de colocar um mosquetão direto na bolsa, a gente coloca uma argola articulada. Então, ó, nós vamos utilizar duas argolas articuladas, pode ser essa do tamanho de 3 ou essas aqui que possuem o tamanho de 4 milímetros, tá? Você colocando essa argola aqui, já traz um charme para a bolsa, já traz outro design diferente para ela, diferente de você colocar um mosquetão direto na bolsa, certo? Esse mosquetão a gente utiliza na ponta da corrente, ok? Para quê? Para que essa corrente, ela gire, tá vendo? O mosquetão, ele gira e não deixa que essa corrente, ela fique embolada, né? Então, traz mais conforto para a cliente. Então, é uma opção que eu sempre utilizo, é colocar um mosquetão aqui na ponta da corrente e evitar de colocar a corrente direto na argola articulada, principalmente se o elo da corrente for menor, certo? Então, os acessórios básicos que nós vamos utilizar aqui é duas argolas, dois mosquetão opcional, um botão imantado para fechamento da bolsa e 1 metro de corrente para utilizar aí no ombro, corrente a tiracolo. Se você tiver corrente com elo grande, pode utilizar. Se você tiver corrente com elo menor, pode utilizar também, tá? E o mosquetão é opcional, a alça também é opcional. Vou falar um pouquinho sobre o fio. Para você que está chegando aqui agora, que não tem costume de fazer crochê, para essas bolsas a gente utiliza um fio chamado fio de malha, tá? Esse daqui é da marca Fischer, certo? Fischer, essa marca ela possui fios de malha com 3 espessuras. Esse daqui é o 35, depois a gente tem a espessura de 25 milímetros, mais fino que esse, e depois de 15 milímetros. Ou seja, esse daqui, entre as 3 opções, esse daqui é o fio com a espessura maior, mais grosso, certo? Por isso que a gente utiliza uma agulha também de número maior. Essa daqui é a agulha de número 7. Para esse fio aqui, eu te indico que a agulha ela seja 7 ou 8 ou a agulha de número 9, tá? Por conta dessa espessura do fio. Ele é um fio grosso, então você vai precisar de uma agulha de espessura maior, certo? Nath, eu não tenho fio de 35 milímetros, eu tenho de 25 milímetros. Eu posso fazer essa bolsa? Pode. Os seus pontos, eles vão ficar menores, tá? Diferente desse, mas vai dar certo também. Então, agora você já sabe, tá? Na hora de adquirir o seu fio de malha, você precisa prestar atenção na espessura dele. Outra coisa que é super necessário que você preste atenção é na composição do fio. Esse fio aqui, ele tem na composição 94% poliéster e 6% elastano. O que que isso significa? Isso significa que existem vários tipos de fio de malha no mercado, tá? E cada um tem uma composição diferente. E para bolsas, a melhor composição que eu indico é o de poliéster com elastano. Por quê? Porque deixa as bolsas mais leves e são também mais fáceis de lavar e de secar. Fios com composição de viscose, de algodão, são fios mais pesados para a bolsa, tá? Para a bolsa. São fios que são extremamente pesados, deixa a bolsa pesada, mesmo sendo prêmio, e também, quando vai lavar, dificulta a secagem, demora dias para secar, tá? Então, desde que eu experimento fios de malha, a melhor composição que eu encontrei para a bolsa
são os fios de poliéster com elastano. Então, vamos lá, vou mostrar a cor aqui para vocês. Esse daqui é o verde hortelã, tá? 35 milímetros, como eu já falei. E vamos iniciar o nosso passo a passo. Abra o seu fio, pode rasgar o plástico normalmente. E você tem as duas opções de puxar o novelo por dentro ou por aqui mesmo por fora, tá? E aqui, para quem não conhece o fio de malha, ele tem elasticidade, tá vendo? Ele tem elasticidade, e assim como foi falado na composição, ele tem 6% de elastano, então ele estica, tá? E esse número aqui, 6%, é a elasticidade ideal. Então, não é um fio super elástico, mas tem essa elasticidade que é ideal pra gente, principalmente para quem tá iniciando, que não pode estar utilizando aí fios super secos, tá? E também para aquelas pessoas que têm dores nas articulações, né? É um fio bem gostoso de crochetar. Para esse tamanho de bolsa aqui, ó, essa daqui ela ficou com 22 por aproximadamente 18, 19 centímetros, certo? Ó, 18, 19 centímetros. Para esse tamanho, nós vamos fazer 20 correntinhas. Vamos iniciar fazendo o nozinho corrediço, tá? O nozinho corrediço, ele não conta como ponto. Então, para fazer o seu nó corrediço, se você for muito iniciante, você coloca o fio assim na mesa e faz um E, tá? Segura bem aqui, ó. Segura dessa forma. Essa é a perna de baixo, essa é a de cima. Você segura, tá? Passa o fio do novelo aqui pra frente. Põe aqui em cima do seu dedo. Segura firmemente. Laça aqui, ó. E passa aqui por dentro desse elão. Desse círculo, certo? Inseriu a agulha. Traz o fio pra frente. Fecha isso aqui puxando essa pontinha. Puxa a ponta. Você fez o elo. Tá? Isso daqui não conta como correntinhas. Correntinhas nós vamos fazer a partir de agora. Essa é uma primeira opção. A segunda opção, você põe o fio que tá vindo do novelo no seu dedo indicador, desse jeito. Pega, passa aqui por debaixo, essa pinça. Gira. Pesca aqui, ó. E passa por dentro. Olha só. Ok? Fez o seu nó inicial. Novamente. Ó. Girou. Pesca. Passa aqui por dentro. Certo? Agora, a gente ajusta aqui o tamanho, pra ficar aqui, ó, do tamanho da agulha, aproximada aqui da agulha. Então, não pode ficar muito assim, com sobra, e não pode ficar muito apertado. Então, você ajusta de um jeito que fique fácil da agulha correr aqui dentro. E aí, nós vamos contar 20 pontos, tá? Com a agulha aqui dentro, você vai laçar o fio na agulha, passando por debaixo. Ó, não é por aqui, tá? É sempre por dentro da sua mão. Tá o seu dedão, aqui tá o indicador. Vai ser sempre por aqui que você vai passar a agulha, de preferência com esse gancho sempre para baixo, para facilitar você trazer o fio, tá? Então, não deixe o gancho para cima. Deixa ele para baixo. Passa aqui, ó, o meu gancho tá para baixo. Eu só faço esse movimento que o fio vem. Certo? De novo, com o gancho para baixo, sempre desse lado da mão, lacei, 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 gancho para baixo, e com o gancho para baixo, olha como ele passa facinho aqui dentro da corrente, formando a corrente. Nós vamos fazer isso até contar 20 correntinhas. Procure sempre segurar no ponto que você terminou de fazer. Não faça correntinha assim, longe, porque você pode fazer uma maior que a outra. Então, para que todas fiquem do mesmo tamanho,
Terminou de fazer o ponto, segure perto. Laçou, fez o ponto, segura perto. Assim você consegue manter um padrão de ponto bonito, todos do mesmo tamanho. Tá vendo? As correntinhas todas do mesmo tamanho, tá? Isso é um trabalho de tensão de pontos para quem é iniciante aí e tem dificuldade de manter uma tensão de ponto. Certo? Vamos contar quantas correntinhas. Conta a partir do formato aqui de duas perninhas, então não conta o elo, tá? Aqui a gente tem as duas primeiras perninhas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 correntinhas, fio sempre aqui no indicador, sempre mais ou menos assim, esticadinho, não deixa ele bambo, tá? Pra não dificultar você pegar, sempre deixa ele assim, mais esticado, tá? Aqui nós temos a frente da correntinha, e aqui atrás, ó, quando você vira, tem esses elos. Tá vendo? Nós vamos fazer ponto dentro desses elos, tá? Então, aqui à frente você vira, aqui é a nossa correntinha, a nossa última correntinha, e aqui a laçada que tá na agulha. Você estica essa laçada, tá vendo que vai diminuir o tamanho da correntinha, pra você não se confundir e colocar no elo errado, tá? Que essa correntinha, a nossa última, é uma correntinha de subida, tá? O nosso ponto nós vamos fazer aqui neste elo. Então, para você não se confundir, estica a laçada que o elo dessa correntinha vai se esconder. E aí, você vem aqui no próximo, segura dessa forma, ó, com o dedo bem pertinho de onde você vai trabalhar e vai inserir a agulha e vai trazer o fio da altura. O que é da altura? É subir assim, ó, o fio, para que ele dê espaço para que você corra a agulha aqui dentro dessas laçadas, tá? E aí, você estica esse dedo, segura pertinho de novo e laça e passa aqui dentro, tirando tudo. Isso daqui se chama ponto baixo, tá? Vamos repetir. Inseriu aqui no elo, sempre segurando perto de onde você tá trabalhando. E dessa forma, você consegue manter a estrutura do seu trabalho. Inseriu, ó, estica o dedo aqui, ó, para você ter fio para trabalhar, segura perto do ponto que você tá trabalhando, ó, eu tô segurando com esse dedo e com o dedão. Seguro aqui, laço, trago o fio pra frente, e quando eu trago ele pra frente, eu não laço aqui e já fecho não, tá? Eu trago ele pra frente e dou altura, ó. Dou altura, que é para os pontos ficar bonitinhos, ficar assim, grande, tá? Então, nós vamos preencher por toda essa correntinha pontos baixos, sempre inserindo somente no elo. Olha como a correntinha fica aqui à vista, tá? Então, quando você inserir no elo, a correntinha, ela não é abraçada, tá? É por debaixo dessa correntinha que a gente tá trabalhando. Traz o fio, estica, da altura, fecha o ponto. Inseriu, da altura, fecha o ponto. Inseriu, da altura, fecha o ponto. Inseriu, da altura, fecha o ponto. Vamos fazer isso até o finalzinho aqui da nossa corrente. Última correntinha, inseri somente no elo e fiz o meu último ponto baixo, certo?
ficando aqui com 19 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A gente fez 20 correntinhas, utilizamos uma de subida e ficamos com 19 pontos baixos. Finalizado, então, a primeira etapa da nossa bolsa, aqui a gente tem o nosso último ponto baixo. Para fazer a segunda parte do nosso ponto, a segunda etapa, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar o trabalho. Vamos virar o trabalho dessa forma, ó. Aqui tá o seu trabalho, você vai fazer desse jeito. Para a mão, essa mão aqui, que é a mão que você estava trabalhando, certo? Virou o trabalho, agora a gente tem o avesso do seu trabalho, o avesso da base, certo? Então, ó, continua segurando o fio com o seu dedão, com o seu dedo indicador, e com a laçada aqui na agulha, que a gente não tirou, nós vamos inserir aqui dentro, tá? Então, aqui a gente tem a correntinha de virada, a gente tem o primeiro ponto, pulo o primeiro ponto, aqui a correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, introduzo a agulha, pego o fio que tá vindo do novelo, lacei, ó, o fio que tá vindo do novelo, trago pra frente, volto no ponto que eu pulei, volto aqui no ponto que eu pulei, insiro a agulha, saiu do lado de cá, eu laço o fio novamente, tá? Trago ele pra frente, dou altura e fecho o ponto. Correntinha, pulo esse ponto, venho aqui no próximo, introduzo a agulha, laço o fio, tá? Então, ó, sempre por debaixo do fio, eu laço, trago ele pra frente, não fecho o ponto, volto aqui no ponto que eu pulei, voltei, laço o fio novamente, ó, pesco o fio aqui, ó, como se fosse um anzol mesmo, trago pra frente, pesquei, trago pra frente, dou sempre altura, para que a minha base ela não emborque, e faço uma correntinha. E vou repetir isso daqui por toda essa base. Dei altura, volto no ponto que eu pulei, inseri, dou altura primeiro, seguro sempre no pezinho do ponto que eu tô trabalhando, ó, seguro, laço, tiro tudo, faço uma correntinha. 1, 2, volto, dou altura, laço, tiro tudo, correntinha. 1, 2, volto no que eu pulei, laço o fio, dou altura, tiro tudo, correntinha. 1, 2, volto, dou altura, tiro tudo, correntinha. É muito importante que você não esqueça a correntinha, tá? Para que o trabalho dê certo, precisa ter essa correntinha. Inseri, trago o fio, volto aqui no ponto que eu pulei, trago o fio de novo, dou altura, fecho o ponto, correntinha. Aqui no meu sobrou um pontinho, então eu não vou fazer correntinha, tá? Eu já vou vir direto aqui no último e vou fazer um ponto baixo. Se o seu sobrar 2 pontos, você repete esse padrão e faz a correntinha de virada. Se sobrar só um, igual o meu, você faz o ponto baixo e, por último, a correntinha de virada. Das duas formas, você tem que fazer uma correntinha de virada. Vamos virar o trabalho novamente. Mão que a gente trabalha, virou, segura aqui, normalmente, continua o padrão, tá? Após ter feito a correntinha de virada, nós vamos fazer o primeiro ponto, um ponto baixo alongado. O que é um ponto baixo alongado? Nesse primeiro ponto, a gente vai vir aqui embaixo
no pezinho do ponto baixo que a gente fez na carreira anterior e vamos inserir a agulha no pezinho dele, tá? Ó. Inseriu, vai laçar o fio na agulha, trazer pra frente e fechar o ponto baixo alongado, tá? Feito isso, isso aqui a gente fez só porque é o primeiro ponto, tá? Feito isso, nós vamos fazer um ponto baixo, nesse próximo ponto, um ponto baixo, tá vendo? Aqui é o nosso próximo ponto. Correntinha, nosso próximo ponto, insere, faz um ponto baixo, e aqui um ponto baixo alongado novamente, tá? Mas esse ponto baixo alongado vai ser aqui, dentro desse ponto, tá vendo? Tá vendo? Aqui é duas correntinhas. Uma, duas. Ó, uma, duas lá dentro. Você vai inserir a agulha dentro. Bem no meio dele, tá vendo? Certo? E vai trazer o ponto alongado. Olha como vai ficar. Um tracinho aqui embaixo, onde a gente acabou de fazer o ponto baixo. Repete. Um ponto baixo. No próximo ponto, o ponto baixo alongado feito aqui dentro. Tá vendo? Um ponto baixo. E o ponto baixo aqui dentro. Tá vendo que aqui tem um buraco? Se a gente fizer nesse buraco, vai ficar, a sua bolsa vai ficar com buracos. Então, para nossa trama ficar fechadinha, a gente vai colocar ela, a agulha, aqui dentro, tá? Bem nesse espacinho aqui, ó, entre a perninha de uma correntinha e a outra. Onde a minha unha tá vendo? Vou inserir bem aqui, que é pra trama ficar fechadinha, pra você não precisar forrar a sua bolsa. Então, ó, você vai seguir fazendo isso. Ponto alongado. E o próximo ponto, um ponto baixo. Nath, como que eu sei que é o próximo ponto? Então, você acabou de fazer o ponto alongado aqui, certo? Você vai olhar aqui pra cima e você vai ver a correntinha. Então, esse aqui é o seu próximo ponto. É só inserir por debaixo e fazer o ponto baixo, tá vendo? E o próximo, correntinha, aqui embaixo. Então, não tem como errar, tá? Pra cada, tá vendo? Pra cada tracinho desse, a gente tem um ponto alongado entre um e outro, ó. Certo? E aí, nós vamos repetir essas duas tramas, a primeira que a gente fez aqui e essa, por toda a base, do tamanho que você quer a sua bolsa, certo? Aqui no último, ó, eu tenho um ponto baixo, só que aqui você lembra que a gente fez uma correntinha de virada, então aqui eu tenho um último ponto, ó. É só procurar essa alcinha e inserir aqui dentro dela. Fechou. Certo? Correntinha. Vira o trabalho e vamos repetir aquele primeiro padrão, que era inseriu, não fecha, volta, tira tudo, faz uma correntinha. Pula, insere, não fecha, volta onde pulou, da altura, sempre da altura, tira tudo, correntinha. Sempre faz a correntinha, pula, insere, traz, não fecha, volta no que pulou, da altura, fecha o ponto tirando tudo, faz uma correntinha, tá? Então, o padrão, até a nossa trama alcançar o tamanho que a gente quer, é esse. Transversal, com, quando virar o trabalho, o alongado, se atentando para não pegar embaixo dessa alça, tá? Pegar aqui, bonitinho, para não pegar em cima e fazer aquele buracão, tá? Aquele buraco é essa correntinha que a gente faz. Então, você não pode fazer o ponto aqui, tá? O ponto precisa ser nessa alcinha aqui de baixo, tá? Eu tô falando da próxima carreira, a carreira de alongados. Na próxima carreira, você não pode inserir a agulha aqui. Ela precisa ficar aqui dentro pra
para que o trabalho ele fique fechadinho, a trama fique fechadinha, tá? Então, vamos seguir esse padrão por aproximadamente para esse tamanho de bolsa, 40, 45 centímetros de base, tá? É só repetir. Uma carreira vai ser esse ponto transversal, na próxima carreira, o alongado, que foi o segundo ponto que a gente fez aqui dessa trama. Primeiro ponto, eu já vou fazer um ponto baixo alongado, tá? Tá vendo o espaço aqui? Então, sempre que for esse espaço, é ponto alongado. E aqui é ponto baixo, no espaço alongado. Aqui do lado, ponto baixo tradicional, tá? Então, e o ponto alongado é sempre dentro desse ponto que fica abaixo desse espação, certo? Então, ó, meu primeiro ponto aqui vai ser o ponto alongado, certo? Porque eu não posso colocar ele aqui no buraco, então eu vou colocar ele dentro dessa alcinha aqui. Vou inserir, vou trazer a laçada, vou fechar o ponto, e aí eu sigo para o próximo ponto, que é esse aqui, fazendo um ponto baixo normal, tá? Veja que na hora de fazer esse próximo ponto, eu não faço dessa forma, porque aí eu já tô vindo aqui pro outro, certo? Eu coloco ele bem aqui mesmo. Aqui a correntinha do meu próximo ponto, eu venho aqui embaixo dela e insiro a agulha, ó, pegando somente a correntinha. Então, eu não pego essa alcinha que pertence aqui a outro ponto. Inseri o laço, o fio, fecho o ponto. Venho pro próximo, alongado. Sempre inserindo a agulha aqui dentro, tá? Nath, se eu esquecer de inserir aqui dentro e eu inserir aqui por fora, o que que acontece? Fica só um pouquinho diferente, tá vendo que aqui a gente fica com um molengo, tá? E a gente não fica com essa escadinha aqui, tá? Esse detalhe no ponto, porque esse detalhe é a alcinha que você acabou de abraçar. Então, o correto mesmo é sempre deixar essas alcinhas aqui aparente, pegando apenas essa de dentro, ó, inserindo a agulha bem aqui. E assim a gente continua até o final. Sempre prestando atenção onde está inserindo a agulha.
E o nosso último ponto também é um ponto alongado. Então, ó, depois desse tracinho, ó, aqui a gente tem uma alcinha. Nós vamos inserir dentro dela, tá? Inseriu, vem aqui para trás, laça o fio, traz ele para frente. Fizemos o nosso último ponto, que é um alongado, ó. A alcinha dele aparecendo, tá bom? Feito isso, nós vamos fazer a nossa correntinha, vamos virar o trabalho e vamos repetir o ponto transversal. Insere, laça, não fecha, volta no ponto que pulou, tira tudo. Uma correntinha. Pula, vem no próximo, insere, dá altura, volta no ponto que pulou, pega o fio, traz pra frente, dá altura, estica o fio, fecha tirando tudo. Correntinha, pula um, insere no próximo, traz o fio, vem aqui no que pulou, insere, traz o fio, dá altura, tira tudo, correntinha. Bem fácil essa trama, né? Uma trama muito fácil, ótima pra gente fazer bolsas aí rápida, uma bolsa que seja rápida, né? Pra fazer um dinheirinho rápido, ir numa feira. Às vezes você quer ir participar de uma feira, mas as bolsas são muito trabalhosas, não dá tempo de você fazer. E esse modelinho aqui é um modelinho muito rápido de fazer. Em uma tarde você faz 2, 3 bolsas dessa, porque é bem rapidinho, tá? Então, são bolsas bem lucrativas, porque não demora muito tempo para você fazer, e dessa forma você lucra muito na produção dela, tá? Correntinha. Não esqueça da correntinha. Outra coisa importante, nesse último aqui você não faz correntinha, porque não tem 2 pontos, só tem um, correntinha de virada, tá? Outra coisa, para você saber que os seus pontos estão corretos, que você não esqueceu a correntinha, basta você contar, tá? Antes de finalizar a carreira, para você não ter que desmanchar o trabalho, você conta se tem a mesma quantidade de ponto que teve aqui no início, tá? Então, a gente tinha 19 pontos e a gente finaliza com 19 pontos, certo? Dessa forma, você tem certeza que não esqueceu nenhuma correntinha. Se você ficar esquecendo a correntinha desse lado, a sua base ela vai entortar, tá? Ela não vai ficar quadradinha, porque você tá comendo o ponto, certo? Vou fazer mais uma carreira. Deixa eu ver quanto que temos aqui, que eu não quero que ela fique muito grande também. 39. Eu virei, já fiz a minha correntinha. O primeiro ponto é um ponto alongado, inserindo dentro. Ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo, alongado, baixo, alongado, baixo, alongado, baixo, alongado, baixo, alongado, baixo, e por último, o alongado, que eu vou ter que dar uma abertura assim para poder enxergar ele, inserindo sempre dentro dessa alcinha. Correntinha, vou virar.
e vou repetir o ponto transversal. Pulo, venho no próximo, volto no que eu pulei, tiro tudo, correntinha, pulo, volto no ponto que eu pulei, tiro tudo, correntinha. E no último, ponto baixo. Já tá num tamanho legal, para ela não ficar muito alta, tá? Então, agora nós vamos para a finalização. Nosso último ponto aqui, ele ficou com buracos, então a gente não pode finalizar ele dessa forma. Vamos virar o trabalho. Nós vamos fechar esses buracos com o ponto baixo, tá? Correntinha e vamos cortar o fio. Terminou sua base, estique ela. Nós ficamos com 42 centímetros de base por 24. Outro detalhe importante dessa trama, gente, é que ela tem esse lado, que é lindo, que é o lado da nossa bolsa Nani, tá? Esse lado aqui é esse, tá? Com os pontos transversal. E tem o outro lado dela, que é lindo também. Então, você pode aproveitar, se você quiser, esse outro lado. Olha só. Ele é bem bonito também. Tá vendo? Então, é uma trama que dá pra gente aproveitar bastante e fazer aí uma coleção estratégica, né? Não precisar aprender outro ponto, simplesmente escolher um outro lado da trama. Para a nossa bolsa, a gente vai usar esse lado, porque acho que para esse modelinho, eu achei que essa trama com esses tracinhos aqui ficou bem mais... Vou botar o lado que é em pé, que o ponto tá em pé. É bem mais chamativo, né? Fica essas três texturas, parecendo umas ondinhas, né? Então, eu gostei bem mais desse lado, tá? Para esse modelinho aqui. Então, você pode aproveitar essa trama para usar os dois lados. Como a gente vai usar esse lado aqui como a frente, né? Desse lado aqui é onde a gente vai colocar os botões, tá? Ou os botões, ou o fecho que você escolher. Às vezes você não quer colocar botão, você quer colocar um fecho diferente. Então, esse é o lado de dentro da nossa bolsa, o lado que vai ficar para dentro. Terminamos aqui a nossa peça, a nossa base, nós vamos cortar o fio com um pedacinho assim, cerca de 30 centímetros, ok? Aqui foi a correntinha que a gente fez, é só puxar ela, que ela vai formar esse nozinho, e aí a gente fica com esse pedacinho de fio, tá? Vamos cortar outro pedaço de fio, de 30 centímetros também,
que é para fechar o outro lado da nossa bolsa, ok? E vamos colocar o botão desse lado, se você estiver com esse tipo de botão, nós vamos colocar o botão do lado de dentro, certo? Tem duas formas de você colocar o botão imantado. Você pode colocar ele costurando, ou você pode utilizar o próprio fio. Se você optar por costurar, a melhor linha para costurar um botão são essas linhas invisíveis, tá? Porque ela se adapta a qualquer cor que você for utilizar. Ela vai dar certo, então você não precisa ficar comprando vários tubos de linha de cor diferente. Então, ela se chama linha invisível, certo? Eu costumo costurar botão, etiqueta, tudo com ela, porque é uma linha que dá pra usar em qualquer tipo de bolsa, qualquer cor de bolsa. Se você quiser fazer com fio, que é como eu vou fazer aqui, você pega um pedacinho do fio aqui, ó, coisa pequena, tá? 20 centímetros, 15, 20 centímetros, corta. Depois você abre ele aqui no meio e corta no meio. Depois de cortar assim as duas fitinhas, tá? Você vai colocar ela aqui dentro desses buraquinhos do botão. Você pode utilizar para te ajudar uma agulha assim, ó, de numeração menor, tá? Ou um palito, qualquer coisa que te ajude a colocar esse fio, a passar esse fio aqui dentro, sabe? Você pode enfiar assim, ó, cutucando até a pontinha entrar, certo? Assim que entrar uma ponta, você vem pelo outro lado e traz a outra pra frente. Aqui é a frente do botão e aqui as costas, tá? Pela frente do botão, você vai trazer o fio. Tá? Ajusta para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, as duas perninhas. E vem pro outro lado e faz a mesma coisa. Ficando desse jeito aqui. Prontinho, agora é só a gente aplicar isso aqui na nossa bolsa. Nós vamos centralizar ele bem no meio da nossa peça, da nossa base, e vamos passar esse fio de um lado para o outro. Lembrando que o botão fica na parte de dentro da bolsa, tá? Então, escolha onde vai ser a parte de dentro da sua bolsa, para depois você colocar o botão. Vamos passar esse fio aqui por dentro. E esse pela trama de baixo. Vamos levar esse fiozinho aqui para perto do outro, pra gente poder fazer um nó, tá?
Se a gente fizer assim, um pertinho do outro, não vai aparecer, tá? Ó como vai ficar disfarçado. Se você fizer longe, vai aparecer o nó. Pronto, deu um nozinho aqui, ó. Agora é só a gente descer com esse fio e esconder ele dentro da trama. Corta o excesso. E ele vai se esconder aqui dentro, tá? Olha só. Tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. A nossa ponta tá aqui, nós vamos trazer a outra pra perto dessa, que tá muito longe ainda. Certo? Quando estiver uma pertinho da outra, vamos fazer o nó. Ok? Desse jeito fica o nosso botão bem colocadinho, tá? Ó, é só apertar bem o nó, que ele não vai vir pra frente. Prontinho, com os dois botões colocados, tá vendo? A gente já tem aqui a frente e a parte de dentro da nossa bolsa, tá? Sobrou essa quantidade de fio, então dá pra gente fazer uma alça, dá pra gente fazer uma lateral, se quiser, talvez dê, depende da lateral. Dá pra gente fazer um tassel pra deixar a nossa peça ainda mais charmosa. Você pode fazer no formato de clutch, olha como fica linda. Certo? Aproveitar os dois lados da trama, então você pode fazer o clutch com esse lado da trama. Olha isso, que beleza, olha que clutch linda que vai ficar. E é claro que aqui o botão, no caso da clutch, ele tem que ficar para o outro lado, certo? O lado que você escolher, que vai ser para dentro. Então, é realmente para você, tô te dando essas sugestões para você aproveitar ao máximo a aula e fazer aí as bolsas que você quiser, aproveitar essa trama e fazer quantas bolsas você quiser, certo? Então, vamos lá finalizar a nossa peça. Para finalizar a nossa peça, fazer aqui a junção das duas partes, nós vamos utilizar um fechamento muito simples, uma costura, e para isso a gente vai utilizar um pedaço do fio, né, que a gente cortou ali na hora de finalizar, deixamos um pedaço do fio, nós vamos utilizar ele. Vai ser muito, muito fácil, bem simples, qualquer pessoa consegue fazer, tá? Por isso que eu trouxe desse jeito, que é para você realmente conseguir fazer e conseguir finalizar a sua bolsa de forma profissional. A gente vai fechar com os botões para fora, certo? Com os botões para fora nós vamos fechar e depois nós vamos virar pelo avesso.
Bem simples, você vai pegar uma agulha de tapeceiro e vai fazer um zigue-zague aqui. Se você não tiver agulha de tapeceiro, pode ser com a própria agulha de crochê, tá? Então, aqui a gente já tem o fio que tá saindo da trama. Nós vamos inserir ele aqui na primeira correntinha do outro lado da base, vendo? Vamos passar esse fio pro lado de cá. Depois nós vamos voltar desse jeito aqui, ó, pegando as duas alcinhas dessa trama e as duas alcinhas dessa. E passar o fio por dentro. Desse jeito. Nessas ondulações, tá vendo esses elinhos aqui? Nós vamos passar dentro dele. Então, o próximo elo é esse aqui. Introduz a agulha, e aqui o fio tá vindo desse lado, nós vamos puxar ele para o lado de cá. Ó como dá pra fazer com agulha de crochê, tá? Então, aqui, se atentar, porque aqui tem três laçadas, tá vendo? 3 alcinhas do ponto. Aquela de baixo nós não vamos pegar, nós vamos pegar essas duas de cima. Essa aqui é desse lado, e essa aqui é do lado de dentro. E a terceira ficou lá embaixo, tá? Por que que a gente não pega a terceira? Para não ficar buraco. Por que que a gente não pega só uma? Para não ficar buraco, tá? Então, a gente pega as duas aqui de cima, essa e essa, e passa o fio. E assim a gente vai fechar toda a nossa base. Vou utilizar agora a agulha de tapeceiro, que é bem mais fácil e bem mais rápido, fazendo a mesma coisa, só que a diferença é que eu vou utilizar a agulha de tapeceiro. E aqui no finalzinho, é só a gente dar várias voltas, subindo o fio novamente, só pra cortar esse fio. E aí, você vai passando ele assim, ó. Até ele ficar bem escondidinho. Como é um fio longo, não tem necessidade de colar, de cortar, tá bom? Não tem necessidade de você se preocupar que ele vai
soltar. Mas caso você tenha essa preocupação, basta chegar aqui, você abre um pouquinho do fio, tá? Põe uma perninha para um lado. Deixa a perninha para o outro. Faz um nozinho. Vem aqui e esconde esse nó. Isso aqui vai te dar mais segurança de ter certeza que o seu fio não vai soltar. Corta o excesso e como aqui é o finalzinho da bolsa, a parte de dentro da bolsa, ninguém vai ver o seu nozinho, tá bom? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E vamos repetir a mesma coisa. A única diferença é que aqui no início ele não tá grudado na trama, então você vai ter que caminhar com o fio até chegar aqui na primeira correntinha. Aqui na ponta desse fio, você pode fazer a mesma coisa que você fez no final, tá? Primeira correntinha com a primeira correntinha do outro lado. E vamos repetir a mesma coisa. Com as duas laterais feita, costurada, tá? Ela vai ficar desse jeito. Nós vamos revirar, tá? Já que a trama que a gente escolheu é esse outro lado. Então, vamos desvirar a peça pelo avesso. E olha só como a nossa costura fica, gente. Olha que lindo isso. Parece que a gente fez um acabamento em ponto baixo. Olha que lindo. E fica super alto, viu? 2 centímetros aqui, 2 dedos de costura de lateral. Então, desse jeito fica a sua lateral, super linda. Nem parece que você só passou um fio, né? Essa técnica de fechamento eu amo. E agora nós vamos dar vida à nossa bolsa, por enquanto ela não tá bonita, agora nós vamos colocar os acessórios e dar vida para ela, Então, vamos lá, correntinha, argolas articuladas, a minha correntinha eu já coloquei aqui no mosquetão, tá? Prefiro esse mosquetão de cabeça redonda pra correntinha, porque esse da cabeça quadrada, a correntinha ela vai ficar correndo aqui, né? Então, eu troquei por esse, com a cabecinha redonda, que combina mais com o tamanho dessa corrente. Vou colocar uma de enfeite aqui, pode ser assim mais grossa, ou pode ser do mesmo tamanho da tiracolo. Eu vou colocar essa mais grossinha para dar um destaque. E aí, gente, muito simples, nós vamos fechar aqui a lateral desse jeito e colocar a nossa argola articulada, bem aqui em cima.
de um lado. Para o outro. E aqui do outro lado a mesma coisa. Prontinho, ok? Fecha o botãozinho. Coloca a corrente de enfeite, você coloca para frente. Coloca ela primeiro. E a corrente tira-colo você coloca atrás. A frente da bolsa é onde os pontos estão em pezinhos, tá? E onde os pontos estão para baixo é as costas. Se a bolsa fosse para mim, eu preferiria usar ela dessa forma aqui, tá? Como bolsa tira-colo, sem alça de mão. Mas eu sei que muitas de vocês gostam de ter uma bolsa com alça de mão, também dá um desenho aqui mais bonito. Então, vamos fazer a nossa alça de mão agora. Vamos pegar aqui o restinho do fio que sobrou e vamos fazer o mesmo ponto que a gente fez na bolsa, tá? Vamos fazer o nozinho inicial e, após fazer o nozinho inicial, nós vamos fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Após fazer as 20 correntinhas, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na nossa base. Vamos fazer ponto baixo inserindo no elo atrás da correntinha. Vamos preencher toda a correntinha com pontos baixos. Feito todas as correntinhas, feito todos os pontos baixos, faz uma correntinha, vira o trabalho e vamos fazer o mesmo ponto que a gente fez na nossa bolsa. Pula, vem no próximo, volta no que pulou, fecha tirando tudo. Uma correntinha, pula, vem no próximo, volta no que pulou, uma correntinha. Pula, vem no próximo, volta no que pulou, fecha, uma correntinha. Feita a primeira parte do ponto, correntinha, um ponto alongado, um ponto baixo, um ponto alongado, um ponto baixo, um ponto alongado, ponto baixo, até o final.
último, aquele mesmo jeitinho. Alongado. Uma correntinha. Corta um fio de aproximadamente 25 centímetros. E pronto. Esse é o lado do ponto. Vendo o ponto em pezinho? Então, nós vamos fazer isso daqui, ó. Dobrar. E vamos costurar com agulha de tapeceiro. No finalzinho, cortar o excesso e ela vai ficar aqui dentro. E olha que linda a nossa alça, feita com o próprio ponto da bolsa, certo? E aqui agora você vai encaixar ela na argola. Se você quiser colocar 2 argolas, para ela ficar mais alta, você pode colocar. Se não, basta colocar aqui mesmo, na mesma argola que tá usando na bolsa. Ok? Olha que charme! Prontinha a nossa peça. Vem com a cereja do bolo, que é a sua etiqueta. Da comunidade a gente tem desconto com o meu fornecedor de etiqueta, ok? Você vai posicionar a sua etiqueta onde você achar melhor. E assim ficou a nossa peça. Linda demais. Vou fazer um tassel aqui, ó, e pendurar. Ou você pode usar aqueles copos, sabe? Aquelas ponteiras para fazer esse tassel e deixar aqui penduradinho, dar um charme. Você pode também usar esse tipo de alça, que é metade em couro, metade corrente. Isso daqui vai enriquecer a sua peça, porque o couro, ele é confortável. Tem muita gente que não gosta de alça em corrente, porque elas ficam deslizando do ombro, elas ficam escorregando. Então, se você tem uma alça assim, couro, metade corrente, traz um charme e traz conforto para a clientela. Então, se você puder investir, invista em alças assim. É claro que a opção que eu trouxe para vocês aqui é uma opção de uma bolsa lucrativa, uma bolsa que você não precisa investir muito para produzir ela, tá? Mas, o que você puder colocar nela para aumentar o valor percebido, melhor ainda, tá? O fecho, a gente utilizou o fecho imã. Você pode utilizar aqueles fecho tigre aqui. Você pode utilizar um fecho lapela também. Vai ficar demais a sua bolsa.